Olá pessoal, quero iniciar essa aula, professor Thiago, Física, Arrase no Enem, nossa Física 1, tá? Quero iniciar essa aula agradecendo aí toda a atenção e carinho de vocês, obrigado, tá? Por terem escolhido o Arrase no Enem para poder estudar para esse concurso, tá? Pois o concurso do Enem a gente sabe que traz muitas coisas, é uma garantia aí de futuro para vocês. E obrigado por terem nos escolhidos, tá? Quero dizer que em nome de toda a família Arrase no Enem, nós preparamos a melhor aula que podemos para vocês. Então a gente desprende um tempo, a gente vai procurar, tá? A gente faz uma análise da prova do Enem. Então tudo que a gente pode preparar do melhor para vocês é o que nós fazemos, tá ok? Quero dizer isso no meu nome e em nome de toda essa família gigantesca Arrase no Enem. E vocês verão, inclusive nós trabalhando juntos, tá ok? Eu com outros professores daremos aulas juntos para poder mostrar para vocês que o Enem também é interdisciplinar, que ele casa uma matéria com a outra. Então, quero agradecer e também, novamente, agradecendo o pessoal que andou curtindo a nossa aula e que andou dando um feedback, que andou falando, professor, tal coisa ficou legal, tal coisa poderia melhorar, é sempre isso que a gente quer, beleza? Bom, nós continuamos aqui falando dos processos de propagação de calor. Nós, só para voltarmos aqui, fazermos a revisão. Condução, convecção e radiação são os três processos de propagação de calor. E nós começamos pela querida condução. Então, a condução de calor, que é um processo de propagação de calor na qual uma molécula transfere um movimento para outra. Tá? O que acontece, por exemplo, aqui. Analisamos a lei de Fourier e essa lei tem um K. Que esse K está ligado com isso aqui, ó. Condutores térmicos possuem um K alto. Então vamos pensar em condutor térmico. Eu lembro que minha avó tinha um fogão a lenha e ela usava para esse fogão a lenha um tubo de cobre. O cobre é um dos materiais que tem esse K, é um material que tem esse K bem alto. Esse coeficiente, essa condutividade do cobre é alta. Então isso justificava o uso dos canos de cobre pela minha avó, que daí tinha o fogão a lenha. Agora não tem mais esse sistema de cobre, eles tiraram para o sistema convencional, o sistema de tubos de PVC, mas nós moramos em uma região fria, região aqui de Curitiba no inverno é um inverno rigoroso, então ela pegava, ligava o fogãozinho a lenha dela, tinha o tubo de cobre que passava pelo fogão a lenha, tipo uma serpentina que passava pelo fogão a lenha, saía água do poço, passava pelo fio de cobre, ela economizava água porque vinha do poço, e a água saía quentinha na hora da minha avó lavar louça ou fazer outras tarefas, tá ok? Porque o cobre ele é um condutor térmico. O cobre ele é um condutor térmico. Beleza? Não estamos citando se ele é condutor ou não de eletricidade. Isso aí é depois. Por hora estamos citando os condutores térmicos. Professor, mas não seria melhor fazer os tubos de diamante, já que o diamante ele é o melhor condutor? Seria. Porém, olha o preço de um tubo de diamante. Então você tem que analisar não só a condutividade, mas também o preço quando você vai fazer a construção e selecionar alguns materiais, tá ok? Então fique esperto nisso, porque a prova do Enem gosta desse tipo de coisa. Então tubos ali, ó, de cobre são condutores térmicos. Nem todos os metais têm a mesma condutividade. Por exemplo, o alumínio, ele tem uma condutividade menor que a do cobre. O aço tem uma condutividade menor que a do alumínio e a do cobre. Então, cobre mais condutor, alumínio, aço. E tem vários metais aí nessa gama. É só digitar condutividade térmica no Google que você vê uma tabela completa. Eu não quero que você decore essa tabela, só quero que você tenha uma ideia que melhor condutor térmico, ele é melhor para alguns projetos de manter a temperatura, tá ok? Eles mantêm mais a temperatura. Por isso, panelas são feitas de materiais condutores térmicos. Maus condutores: ar, serragem, neve, gelo, lã. Olha o esquimó aqui, ó. Ele mora numa casinha de gelo, porque ele é um excelente condutor térmico. Então tá ali a casinha dele, o iglu. E lá ele faz uma fogueira. Se ele faz uma fogueira lá, nessa casinha dele, a temperatura aqui perto da fogueira pode ficar em torno dos 20 graus Celsius. E aqui fora, o gelo faz que a temperatura se mantenha em menos 20 graus Celsius. Então isso aqui isola entre a parte de dentro e a parte de fora. Tá? Roupas, agasalhos, eles também são condutores térmicos. Eu quero que você saiba sobre roupas, por exemplo, de lã. A lã, como ela é um condutor térmico,
e tem uma outra característica da lã que a gente vai citar no final da nossa aula, ela mantém a temperatura do corpo. Não é que a lã esquenta. Eu já vi muita gente falar, eu quero comprar uma roupa quentinha. Não é que a roupa te esquente, ela vai manter a temperatura do seu corpo. A lã mantém tanta temperatura do corpo que ela é usada por alguns povos do deserto. Lã. Então você pensa o cara no deserto usando uma roupa de lã. Óbvio, se a temperatura de fora está 50 graus Celsius, a temperatura dentro do meu corpo está 36,5, é melhor que eu use um condutor, porque é melhor a temperatura que está dentro do meu corpo do que a de fora, tá? Nossa pele, inclusive, mantém uma temperatura em cerca de 20, 22 graus Celsius. Essa temperatura que ela mantém é por quê? Porque a nossa pele também é um tipo de isolante térmico e a parte de dentro do nosso corpo tem uma temperatura e a nossa pele tem outra. Então a nossa pele funciona também como uma espécie de cobertor, ok? Nossa pele já é um isolante térmico. Pessoas que têm que tem mais tecido adiposo, pessoas que têm maior massa, então, elas tendem a ter um melhor isolante térmico. Essa gordura também é um bom isolante térmico, beleza? Então, assim, o exercício número 3 aqui. Em dias com baixas temperaturas, as pessoas utilizam casacos ou blusas de lã com o intuito de minimizar a sensação de frio. Fisicamente, essa sensação ocorre pelo fato do corpo humano liberar calor, que é a energia transmitida de um corpo para o outro, em virtude da diferença de temperatura entre eles. A utilização da vestimenta de lã diminui a sensação de frio por quê? Letra A lã possui propriedade de gerar calor. É isso que eu quero que vocês... Olha, é isso que eu quero que vocês não escrevam. A lã tem propriedade de gerar calor. A lã não vai gerar calor. A lã vai fazer o quê? Ela vai diminuir a taxa de transferência de calor do corpo humano para o meio externo. Por quê? Por que ela vai diminuir essa taxa de transferência? Vamos pensar isso no quesito lei de Fourier. Opa. Vamos pensar isso na lei de Fourier. O fluxo de calor é K vezes A vezes ΔT sobre D. Então, você tem aqui uma parede, que a gente viu aula passada, com uma certa espessura. Nossa, ficou horrível isso aqui. Uma parede. Aqui fora tem uma temperatura T, aqui tem uma temperatura T0. O calor que flui através dessa parede ele é esse K, na qual a lã tem um K baixo, e ele é calor pelo tempo. Se a lã tem um K baixo, ela diminui a taxa de transferência de calor para o meio externo. 4. Uma garrafa de vidro e uma lata de alumínio, cada uma contendo 330 ml de refrigerante, são mantidas em um refrigerador pelo mesmo longo período de tempo. Ao retirar, olha, ele falou longo. Quando ele fala longo, ele quer dizer isso aqui pra gente, ó. Ele está querendo dizer isso aqui, ó. Se esse tempo for longo, eles vão atingir o equilíbrio térmico. Então toma cuidado que ele avisou para você que eles vão estar em equilíbrio térmico. Ao retirá-los do refrigerador com as mãos protegidas, tem-se a sensação que a lata está mais fria que a garrafa. É correto afirmar que... Gente, isso aqui é a mesma coisa de eu colocar a mão em algo metálico e em algo que não é metálico. Por exemplo, eu chego na porta, tem a maçaneta metálica. Eu coloco a mão na maçaneta, parece que ela está bem gelada. A porta de madeira, suponho que a tua porta seja de madeira, não sei qual é o material da porta da sua casa, mas suponho uma porta de madeira. Quando eu coloco a mão na maçaneta, ela parece estar geladinha. Parece, toma cuidado com isso. E a madeira parece estar mais quente. Parece. Por que parece? Na realidade, devido ao longo tempo que a madeira e o metal da fechadura estão ali em contato com o ar, eles entraram em equilíbrio térmico. Ou seja, a temperatura da madeira é a mesma temperatura do ar, que é a mesma temperatura da maçaneta de metal. Por que o metal parece estar mais geladinho? Porque a hora que eu coloco a mão no metal, ele tem uma condutividade térmica maior
E ele rouba calor da minha mão de maneira mais rápida do que a porta, tá? Isso está ligado, na verdade, a uma outra constante física chamada difusividade. Atenção, se aparecer para vocês difusividade, isso também está ligado à difusividade. Mas isso foge um pouco do nosso escopo, que é o ensino médio. Só estou comentando com vocês. Então, quando eu coloco a mão na maçaneta, ela parece gelada porque ela rouba calor, mas na realidade, a temperatura da maçaneta é a mesma temperatura da porta, beleza? Vamos ao nosso exercício novamente. Ele falou que tanto a lata quanto a garrafa foram deixados um tempo suficientemente longo. Se foi longo esse tempo, significa que eles estão à mesma temperatura. Porém, o que acontece? A lata está realmente mais fria? Não. A lata está menos fria? Não. A garrafa e a lata estão à mesma temperatura, sim, porque foram deixados um tempo longo. Possuem a mesma condutividade e a sensação deve ser a diferença dos calores específicos? Não. Não são os calores específicos que vão fazer essa jogada. A garrafa e a lata estão à mesma temperatura e a sensação é devido ao fato da condutividade térmica do alumínio ser maior que a do vidro? Aí sim. O alumínio conduz mais que o vidro e rouba calor mais fácil das nossas mãos, tá ok? Resposta correta, letra D. Vamos a um outro processo. Até agora nós discutimos o processo de condução de calor, tá ok? Agora vamos a um outro processo que é a convecção. Primeiro, o que significa convecção? Convecção é uma mistura de condução com advecção. Então ela é condução mais advecção. O que é condução? É o que a gente viu aqui, condução de calor. O que é advecção? É quando uma matéria, uma massa, rouba certa quantidade de calor ou fornece certa quantidade de calor. Então, por exemplo, quando um vento sopra aqui na minha pele, isso é advecção. O vento batendo na nossa pele é advecção. Ou quando um fluido, você pega e coloca a mão na água e a água gelada rouba calor passando pela sua mão. Isso é advecção. Ok? Só quando você coloca a mão na água e a água está circulando, tem condução, porque a água vai agitar as moléculas, e por exemplo, ela vai agitar as moléculas aqui embaixo e vai agitar as moléculas de maneira diferente aqui em cima, tem condução, aquela diferença de temperatura existe, tem condução, mas também tem advecção, que é esse movimento passando por você e roubando calor. Então, por exemplo, quando eu pego o computador, eu tenho um microchip do computador lá, e eu coloco um cooler, um ventiladorzinho, eu estou fazendo condução e advecção. Estou roubando calor por convecção, tá? Nós não vamos tratar desse tipo de calor, que é um cooler, um ventilador passando. Nós vamos trabalhar com um tipo de convecção, que é a convecção natural. Quando naturalmente ocorre esse fluxo de baixo para cima e de cima para baixo, ok? Então nós não vamos trabalhar com a convecção forçada, nós trabalharemos com a convecção natural. Mas se cair na tua prova um assunto acerca da convecção forçada, ela existe, tá ok? Um ventilador passando na sua pele é convecção também. Um cooler, que é um ventiladorzinho também, esfriando o microchip do computador, é convecção também. Beleza? Então, vamos trabalhar com a convecção natural. O que é a convecção natural? É quando esse processo de convecção, que é condução mais advecção, ocorre devido à diferença das densidades. Olha o que acontece então. Suponha que a parte de baixo de um fluido é aquecida. Esse aquecimento provoca maior dilatação embaixo. Olha como as distâncias aqui ficam maiores que as daqui, ó. A distância média entre as moléculas fica maior. Elas ficam mais separadas, elas estão mais dilatadas. Essa menor densidade faz com que as partículas que estão embaixo subam. Elas ficam menos densas. Vejam, isopor boia na água porque ele é menos denso. Como ele aumenta o volume, essa parte tem volume maior, ela tem densidade menor. A densidade ali para uma mesma quantidade de massa anteriormente, se mantivermos a quantidade de massa. Tá. Então, as que estão em cima descem e as que estão embaixo vão subir. Olha só isso acontecendo. E vai ficar esse fluxo, que daqui a pouco ele vai ser preenchido aqui em cima e aqui embaixo também. Vai ficar esse fluxo. As quentes vão subir e as frias vão descer.
Então, acerca disso, vamos a algumas considerações. O fluido mais quente sobe e o mais frio desce por diferença das densidades. Quente sobe e o frio acaba descendo. Lembrando, reforçando, estamos trabalhando com a convecção natural, tá? Não com a convecção forçada. Há transporte de matéria. Agora, essa molécula daqui, ela sai daqui e vai para lá. Diferente da condução, vamos lembrar lá atrás na condução, que essa molécula aqui, ó, ela não saía daqui e ia para lá. Então aqui não havia transporte de matéria. Agora, há transporte de matéria. Né? Se a gente voltar aqui, ó, olha como essa molécula está subindo, ó. Ela foi subindo, ela foi transportada. Não ocorre no vácuo. Por quê? Porque a região do vácuo, então vácuo é uma região em que não há matéria. Não há matéria em hipótese alguma no vácuo. Então, se essa molécula, essa matéria precisa subir, a molécula mais quente precisa subir e a mais fria precisa descer, estamos dizendo então, informando que esse processo necessita de moléculas para ocorrer. No vácuo não tem moléculas. E lembra o que a gente está tratando até agora. A convecção não ocorre no vácuo. Opa. A convecção não ocorre no vácuo. E a condução, aqui ó, também não ocorre no vácuo. Então até agora nenhum processo de propagação de calor ocorre no vácuo. Tá? Que fique claro isso para vocês. Nenhum processo até agora de propagação de calor ocorre no vácuo. Olha um exemplo disso. A água fervendo, tá? Correntes de convecção. E o fato dos ar-condicionados, por exemplo, serem colocados na parte de cima. Agora, por que o ar-condicionado é colocado na parte de cima? É o seguinte. O ar-condicionado, ele vai, na maioria das vezes, jogar o ar frio. Então, esse ar frio lançado, ele vai descer. Se deixarmos o ar frio que desce embaixo, o ar frio desce e ele fica embaixo. Tá? Então, se deixar na parte de baixo, esse ar frio. Se a gente coloca esse ar frio na parte de cima, esse ar frio desce. E o quente acaba subindo e sendo resfriado pelo ar-condicionado. Então, fica esse processo. E a troca de calor é gigantesca. Então, o ar-condicionado, como ele vai jogar essa massa de ar fria, ele deve ficar na parte de cima. Em contrapartida, o aquecedor do carro, que ele vai jogar uma massa de ar quente, ele deve ficar na parte de baixo. Deve, porque eu falo deve por quê? Porque do ponto de vista de eficiência energética é muito melhor. Tá? Você vai economizar energia se o ar quente do carro for lançado na parte de baixo ali do pé. Então o ar quente do carro é lançado na parte de baixo do pé, o ar quente sobe, o ar frio desce. Lareiras que são quentes. Obviamente lareiras são quentes, estou queimando madeira, ele está fornecendo calor. Então a lareira tem que ser colocada na parte de baixo, porque o ar quente sobe e o ar frio desce. Eu já vi algumas modas aí em alguns bares e restaurantes, algumas lareiras que ficam em cima. Do ponto de vista energético, elas são extremamente debilitadas, tá? Elas são ruins do ponto de vista energético. Lareiras que ficam em cima. Uns pratos assim com fogo em cima. É chique? É elegante? É. Talvez eles queiram gastar energia. É uma questão deles. Não é muito ambientalmente correto, então é questionável querer gastar energia. Ah, mas eu tenho dinheiro para gastar energia. Continua sendo questionável do ponto de vista energético. Mas, que fique claro, que lareiras em cima, isso é, do ponto de vista energético, do ponto de vista de eficiência baixa. É ruim, tá? Geladeira tem que ter o congelador aonde? Em cima ou embaixo? Melhor que seja, em cima. Beleza? Continuando então. Convecção. É um processo também de... A convecção aqui agora, que é um processo que a gente já estudou, que é condução, mas é advecção, tem a brisa marítima. O que acontece? O Sol vai iluminar a água e vai iluminar a Terra ao mesmo tempo. Tá? O que acontece é o seguinte, esse processo que o Sol vai esquentar a água e a Terra será tratado depois. A Terra, ela tem calor específico menor que a água. Além disso,
a água possui? Tem 3 características que fazem com que a água varie pouco a temperatura. Alto calor específico, tem as correntes marítimas e a transparência dela, que faz com que a água penetre. Então, a água penetre não, os raios. Os raios vão penetrar bastante na água, ou seja, eles vão ter mais massa para fornecer calor, porque eles penetram mais e, consequentemente, a variação de temperatura vai ser menor. Além disso, a água tem as correntes, que vão fazer tanto de convecção quanto as correntes de advecção, pura, corrente marítima, que vai espalhar essa água e vai fazer com que a variação de temperatura seja menor, porque ele vai pegar a água fria e misturar com a quente. E o calor específico da água que é alto. Esses 3 fatores fazem com que a água demore para esquentar. Em contrapartida, a terra, quando a luz do sol chega, ele não penetra muito. Então ele fica só na casquinha e aquela casquinha já aumenta muito a temperatura. Então aquela superfície da areia vai variar muito a temperatura. Dessa forma, aqui vai ter uma temperatura muito mais alta no início do dia do que aqui. Se a temperatura vai ser muito mais alta, o que acontece com as moléculas? Elas vão começar a subir. E as moléculas aqui vão continuar. Então, enquanto as moléculas aqui continuam, as moléculas aqui subiram. Então, aqui vai ter uma densidade molecular muito menor e aqui uma densidade muito maior. Dessa forma, devido a essa diferença de concentração de moléculas, vai surgir uma corrente do mar para a Terra. Por quê? Se na Terra, vamos separar mar, terra. Se na Terra, ó, mar, terra. Se na Terra, eu não sei se tinha trocado, então mar, terra. Vou escrever aqui, ó. Ficar claro para você. Mar, terra. Ups, aí. Na Terra, o Sol esquentou e a parte quente subiu. A concentração de moléculas aqui está bem baixa. Poucas moléculas aqui. No mar, o mar ainda está com a temperatura baixa, devido aos 3 fatores que eu mostrei para vocês antes. Tá? Como aqui as moléculas subiu, aqui está cheio de molécula concentrada, as moléculas vão do mar para a Terra. Então, as moléculas vão do mar para a Terra conforme mostra aqui, ó. Moléculas se movimentando em preto ali, ó. Dá uma ajuda para elas. Do mar para a Terra. Então, na parte de baixo, de dia, do mar para a Terra, na parte de baixo, claro que o ar quente vai subir e lá em cima vai virar. Lá em cima o fluxo é contrário. Depois vai voltar aqui. Ele fica nesse fluxo. Ok? Já de noite, acontece o contrário. Então, toma cuidado porque... eu vou pegar a minha asa delta e eu vou subir. Como de dia o vento está me levando para a praia, para areia, vou ficar tranquilo, porque o vento pega lá uma biruta, alguma coisa que mede a direção do vento. Então eu vou para areia. Suponha que para lá seja o mar. Vou para areia se eu subir de asa delta. Se eu subir de asa delta, não. Parapente, alguma coisa motorizada. Aí ele vai, só que lá em cima essa corrente de convecção inverte. E aí, bicho, você vai para o meio do mar. Toma cuidado com isso, então, se você for praticar esse tipo de esporte. Até porque planadores e asa deltas usam essas correntes de convecção que estão subindo para poderem subir. Então, à noite acontece exatamente o contrário. À noite, a água foi esquentada o dia inteiro. Uma hora ela vai esquentar, uma hora a temperatura dela vai aumentar, por mais que ela tenha corrente, alto calor específico, tá? Alta penetrabilidade, uma hora ela vai esquentar. Então, à noite, quando começa a querer esfriar, a Terra, como foi só na casquinha que ela foi esquentada, ela já esfria. E a água continua com a temperatura alta. Acontece exatamente o contrário à noite. Tá? À noite acontece exatamente o contrário do que eu falei. Fica mais concentrado na água do que na terra, e o fluxo é da terra para a água. Então, embaixo, da terra para a água, por isso brisa litorânea e não brisa marítima. 5, Enem. Numa área de praia, a brisa marítima
marítima é uma consequência da diferença do tempo de aquecimento do solo e da água, apesar de ambos estarem submetidos às mesmas condições de irradiação solar. A gente já vai discutir o que é irradiação depois. No local solo, que se aquece mais rapidamente, o ar fica mais quente e sobe, deixando a área de baixa pressão, provocando deslocamento do ar da superfície que está mais fria para o mar. Então ele mostrou isso para você. À noite ocorre um processo inverso, ao que se verifica durante o dia. Como a água leva mais tempo para esquentar de dia, mas também mais tempo para esfriar à noite, o fenômeno noturno, então ele quer saber o noturno, brisa terrestre, pode ser explicado da seguinte maneira. Então, noturno, o que vai acontecer é que a água vai ter uma menor concentração de moléculas, aqui, né? Aqui tem uma menor concentração e aqui tem uma maior concentração. Ok? Então, o ar que está sobre a água se aquece mais. Ao subir, deixa uma área de baixa pressão, causando um deslocamento do continente para o mar. Nós podemos ver isso aqui, ó, esse deslocamento do continente para o ar está perfeita. Perfeita a explicação dele. O último processo de propagação, através das ondas eletromagnéticas, é a irradiação. Então, olha, ondas eletromagnéticas serão citadas, falaremos disso depois, tá? Falaremos isso na nossa aula de número 39. Então, nós falaremos muito sobre as ondas eletromagnéticas. Vou escrever aqui, aula 39. Pode ir lá depois, se você quiser, e dar uma conferida. Então, a radiação ela é muito forte, muito intensa no infravermelho, que são conhecidas como ondas de calor. O Enem fala muito disso. E ele é o único processo que pode ocorrer no vácuo. Então, aqui nós temos aí, nenhum dos outros processos poderia acontecer no vácuo, a não ser o processo de irradiação. Ok? Então, ele pode ocorrer no vácuo. Então, a luz do Sol chega até a Terra. Nós moramos aqui na Terra, né? A luz do Sol vai chegar até a Terra através do processo de irradiação. Porque, apesar de ter umas regiões que não é vácuo, umas regiões ali que encontra matéria, a maioria desse espaço aqui é vácuo. Claro que não está em proporção aqui, eu só quis... Isso aqui é a nível demonstrativo. O primeiro caso que voltaremos a tratar depois de maneira mais aprofundada é a estufa de plantas. Nós voltaremos a falar disso depois. Mas, só para você ter uma introdução aqui sobre a estufa de plantas. Ondas curtas. O vidro é praticamente transparente às ondas curtas. Então, as ondas curtas conseguem penetrar com muita facilidade o vidro. Quando elas chegam no solo, quando elas chegam nas plantas, elas são absorvidas e elas são reemitidas em ondas longas. Então veja, esse chão aqui ele vai absorver as ondas e ele vai reemitir na forma de ondas longas. Que aí o vidro já não é mais tão transparente essas ondas longas. Então, a taxa de entrada é diferente da taxa de saída, no princípio, até entrar em regime permanente. Então, a taxa de entrada é diferente, ele retém ondas eletromagnéticas. A estufa de plantas, assim como a Terra também sofre o chamado efeito estufa, há retenção de ondas eletromagnéticas. Dessa forma, essa retenção de ondas eletromagnéticas causa um aumento de temperatura, por isso ela fica quente. Ao mesmo tempo, há um aumento de ondas eletromagnéticas ali dentro. Como as plantas necessitam dessas ondas eletromagnéticas para realizar a fotossíntese, para elas isso é excelente. Tá ok? Absorção de corpos pretos. Se eu deixar uma lâmpada aqui, esse corpo preto vai se aquecer muito mais rápido. Ele vai demorar muito mais para aumentar a temperatura do que esse corpo branco. Porém, ele vai aumentar muito mais a temperatura. Então ele vai demorar para aumentar a temperatura, mas ele vai aumentar muito mais a temperatura. O corpo negro tende a absorver mais calor. Em óticas, vão ver isso melhor, que a cor preta, na verdade, é uma cor que absorve calor. E a cor branca ela é um refletor de calor.
Então a radiação chega nos corpos brancos e é refletida. Chega no corpo preto. O corpo preto absorve essa radiação e esquenta mais. Então aquela história que tua mãe te falava, filho, não sai com essa camiseta preta, porque hoje está muito quente. É verdade, camiseta preta retém mais calor. Então ele demora mais para variar a temperatura, o branco já varia a temperatura muito mais rápido, porém ele varia muito mais a temperatura, porque ele vai absorver mais. A garrafa térmica, ela é um sistema muito interessante aqui. Se você coloca vácuo entre as paredes, então você coloca vácuo entre essas duas paredes, isso faz com que dois processos sejam eliminados, os dois que não acontecem no vácuo. Condução e a convecção. Então você elimina a condução e convecção de maneira muito fácil. Põe vácuo entre as paredes, não tem mais condução nem convecção. Tá, mas ainda sobra irradiação. Para isso, você coloca paredes espelhadas. Então você coloca paredes espelhadas e vácuo entre as paredes. As espelhadas fazem que a radiação fique batendo aqui e dificulta elas a escaparem da garrafa térmica. Então, ela é conhecida também como frasco de Dewar. Então, se você vê esse nome aqui, é a garrafa térmica. Então, presta atenção, ela tem vácuo que mata a condução e a convecção. Ela tem paredes espelhadas que mata a irradiação. E se ele fala da tampa, a tampa é feita de um material isolante para impedir também a condução. Porque não tem como a garrafa térmica não ter tampa, senão o líquido que você tivesse ali ia ficar ali para sempre, tá ok? Olha só esse exercício 6. Quais são os processos de propagação relacionados à fala de cada personagem? Então tem uma charge. Então veja, ele fala, é o calor do sol que nos mantém aquecidos. E o outro fala, não completamente. Como assim não completamente? Luvas. Luvas são isolantes térmicos relacionados à condução e o calor do sol é relacionado à irradiação. Então, irradiação e condução. Ok? Enem 2007. O uso mais popular de energia solar está associado ao fornecimento de água quente para fins domésticos. Na figura a seguir, é ilustrado um aquecedor de água constituído de 2 tanques pretos. Por que eles são pretos? Para poder absorver mais o calor. Dentro de uma caixa termicamente isolada e cobertura de vidro. Por que a cobertura de vidro? Para funcionar a ideia do efeito estufa. Então, tá ali. Nesse sistema de aquecimento, letra A. Os tanques de cor preta são maus absorvedores de calor? Obviamente não. A cobertura de vidro deixa passar a energia luminosa, certo? E reduz a perda de energia térmica utilizada para aquecimento. Perfeito. Ela deixa passar a energia luminosa, mas não deixa tanto ela sair. E a letra C fala que a água circula devido à variação da energia luminosa. Não, para a água circular você vai ter que ter uma bomba, né, que faça essa água circular. Então não adianta. A camada refletiva tem como função armazenar a energia luminosa? Não, a camada refletiva vai eliminar a radiação. O vidro vai permitir que mantenha constante a temperatura? Não, também não. Então é letra B de balão. Beleza, pessoal? Então tá aí os processos de propagação de calor. Deem uma lida boa em cada processo, tá? Deem mais uma lida boa em cada processo, porque como vocês viram, tem bastante exercícios aí do Enem. Eu tive que eliminar alguns exercícios, dada a quantidade de exercícios do Enem que cai nessa parte aqui da matéria. Senhores, muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.